Lívio Damião, ex-jogador do Cruzeiro e filho de Matosinhos. Lívio, é uma satisfação, um prazer em falar com você e saber que você retorna a Matosinhos para rever, sempre para rever os amigos e os familiares. Mas a gente quer saber da sua carreira, como é que começou a sua trajetória no futebol? Veja bem, Belém, é um prazer imenso falar com vocês. Inclusive, você é um dos amigos que a gente se encontra quando vem sempre a Matosinhos. E a gente tem um prazer imenso em ver todos esses amigos de infância que me acompanharam, quer dizer, acompanharam toda a minha trajetória. E eu realmente começo foi aqui no Cruzeirinho de Matosinhos, na equipe juvenil, junto com alguns meninos que na época estavam despontando no futebol, para o futebol amador. Paulo Isidoro, na época também. O Paulo Isidoro já estava já na equipe principal do Cruzeiro daqui de Matosinhos. E numa dessas andanças, fazendo os amistosos por essa grande Minas Gerais, numa oportunidade em que fizemos um amistoso no Mineirão, numa preliminar de jogo de Cruzeiro e São Paulo, um diretor do Cruzeiro acabou nos vendo jogar e nos fez o convite para poder fazer um teste no Cruzeiro. Fomos eu e o Luiz Cosme, que é meu irmão gêmeo. Então, vamos lá. Chegando no Cruzeiro, você foi para as categorias de base e com quanto tempo depois que você foi para o profissional? A partir do momento em que fomos aprovados nos testes que fizemos lá na equipe do Juniores do Cruzeiro, fomos aprovados e permanecemos durante um ano disputando na categoria juvenil, o Campeonato Mineiro. E logo depois que estouramos a idade, o Cruzeiro achou mais conveniente fazer um empréstimo para que a gente pudesse ganhar mais experiência numa equipe profissional do Brasil. E nós fomos profissionalizados no Rio Negro de Manaus, tanto eu e o Luiz Cosme. Ok, o Lívio e o Luiz jogaram no meio de feras que o Cruzeiro tinha nessa época, né, de 76, 77, 75, inclusive com o Dirceu Lopes, né? Como é que foi jogar com esse príncipe do Cruzeiro? Olha, na verdade, nós pegamos uma época do Cruzeiro realmente de ouro. O Cruzeiro tinha no seu plantel o Raul, tinha o Nelinho, tinha o Piazza, o Dirceu Lopes, o José Carlos. Isso para lembrar dos melhores. E o Dirceu Lopes foi o meu ídolo maior. Eu me inspirava muito naquilo que ele fazia, porque por ser de uma cidade vizinha da nossa, que é Pedro Leopoldo, e um atleta que realmente tinha ótimos predicados, acabei inspirando nele para poder levar adiante a minha carreira de futebol. Os atleticanos aqui, eles têm uma certa mágoa do Lívio, né? Porque ele foi um dos autores daquele gol, daquela final de Atlético e Cruzeiro em 77, né, Lívio? Onde tinha o Revétria, o Ortiz era o goleiro e a galera atleticana, inclusive eu estava lá presente naquele dia e a gente gritava assim, fiada, Lívio arrebentando com a gente. Conta como é que foi esse gol, Lívio. Ô Pelé, cabe aqui uma situação até muito curiosa e engraçada, porque na época eu torceria pelo Atlético. Mesmo jogando na equipe juvenil do Cruzeiro, eu sempre fui apaixonado pelo Atlético, mas acabei tendo oportunidade nas equipes principais do Cruzeiro. Como profissional, e como era bem pago até, eu tinha que defender as cores azuis nesse clássico contra o Atlético na decisão do Campeonato Mineiro de 1977. Foi uma melhor de 3, em que se destacou principalmente o uruguaio Revétria. Ele andou fazendo bastante gols nesses jogos contra o Atlético. E eu nessa oportunidade entrei na partida na prorrogação do segundo tempo de um jogo. E acabei tendo a felicidade de fazer o segundo gol, desempatando a partida e proporcionando depois a vitória ao Cruzeiro, que foi campeão mineiro naquele ano. E o terceiro gol foi do Joãozinho, né? Terceiro gol do Joãozinho. Eu sei que muitos atleticanos aqui de Matosinhos ficaram chateados comigo pelo fato de ter feito gol, mas certamente ficaram alegres em ter um filho de Matosinhos fazendo um gol numa decisão tão importante como foi aquela. Olívio, voltando nessa decisão, nós atleticanos tínhamos orgulho daquele time de Toninho Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro, toda aquela João Leite, né? Alves. Então a gente tinha o prazer de assistir esses caras jogarem. E esses caras, no dia dessa decisão, Toninho Cerezo cometeu uma lástima de dizer que enquanto houvesse Toninho Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Ziza, Marcelo no Atlético, o Atlético não perderia para ninguém. Isso aí, no vestiário, entusiasmou vocês a buscar essa vitória com mais raça ainda? Veja bem, o Toninho Cerezo foi de uma declaração muito infeliz, fruto talvez de sua juventude,
em que ele talvez não tivesse a experiência necessária para ter o momento para dizer aquilo que ele pensava. Realmente nós usamos desse artifício, desses comentários todos inseridos, para poder, dentro do campo, mostrar a ele que dentro do campo é que se resolve uma partida de futebol. E assim foi feito. Antigamente, quer dizer, naquela época, em 77, o Mineirão tinha 124 mil pessoas. Como é que é marcar um gol em cima de uma torcida tão grande assim? Não, é uma coisa fabulosa, porque você tem 124 mil bocas conversando, falando de você, te vendo, e você tem a oportunidade de mostrar o seu talento. Eu fiquei muito emocionado naquela ocasião em ter feito o gol que decidiu o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. E na hora eu lembrei dos meus pais, que também estavam presentes no Mineirão. Qual é a felicidade que meu pai estava naquele momento em ter seu filho jogando num clássico, numa decisão no Campeonato Mineiro e sendo decisivo na partida. E é bom dizer que seu pai era americano, Sr. Aristeu era americano. Continua contando a sua trajetória depois do Cruzeiro. Não, veja bem, eu tive uma trajetória assim muito curiosa, porque o jogador ele tem uma vida de cigano e eu fui um verdadeiro nômade no futebol, né? O Cruzeiro acabou me liberando porque eu não tive assim muitas oportunidades em jogar na sua equipe principal, até porque vinham sendo revelados outros atletas nas categorias de base e o Cruzeiro achou melhor me liberar. Eu fui jogar no interior de São Paulo, eu joguei no Santos, na época do Santos, os meninos da Vila, que tinha Juari, Newton Batata, João Paulo. Depois eu joguei no São Cristóvão, joguei depois também no interior de São Paulo em outras equipes, por lá ficando. E depois eu decidi jogar em Londrina, no Paraná, a um convite do Jair Bala, que é daqui de Minas Gerais. Ele acabou me convidando para jogar no Londrina. Por lá fiquei, por lá casei e estou até hoje. Já há 30 anos que eu saí de Matosinhos. Família criada? Família criada, constituí família, já tenho filhas casadas, né? Tenho um comércio estabelecido na cidade de Londrina junto com a minha esposa. De onde pretendo ficar e voltar a Matosinhos é uma situação assim que ainda não penso. Ok, Lívio, você chegou a ser também técnico, né? Você foi técnico de quais as equipes? Veja bem, todo jogador de futebol, ele se assanha no seu conhecimento, na sua vivência, ele tem a oportunidade de ser convidado pela sua diretoria em pegar uma equipe de base para poder dar início a um trabalho. Eu acabei sendo treinador de equipes profissionais aí na cidade de Londrina. Comecei numa equipe chamada Portuguesa Londrinense e nós disputávamos a 2ª divisão do estado do Paraná. Eu acabei sendo campeão e subi para a 1ª divisão com essa equipe. Depois eu trabalhei na equipe do Irati, também do estado do Paraná, Rio Branco de Paranaguá, também do Paraná. Trabalhei no próprio Londrina como treinador de sua equipe, mas eu tive um problema de saúde, tive que abandonar praticamente a carreira, me aposentando e hoje estou praticamente encostado, não faço mais nada a não ser passear e curtir os amigos e a minha família. Bem, então o Lívio teve uma parada no esporte que o levou à aposentadoria, que foi um derrame. Conta como é que foi sua história, Lívio. Na oportunidade eu era treinador da equipe do Londrina Esporte Clube e estávamos disputando um campeonato paranaense. Já havia disputado alguns jogos pela Copa do Brasil e num jogo do estado do Paraná contra a equipe do Nacional de Rolândia, nós escolhemos um resultado muito ruim, que foi um empate dentro de nossa casa. Naquela oportunidade, se o campeonato terminasse naquela partida, o Londrina teria caído para a 2ª divisão. Eu saí do estádio bem abalado e fui muito preocupado para minha casa. Chegando em casa, conversando com a minha esposa, ela me alertou pelo fato de que a situação não era boa, eu devia sair e entregar o cargo para a diretoria do Londrina. Eu achei que era mais conveniente, até porque não sou covarde, de continuar no cargo. Isso no sábado à noite. No domingo de manhã, ao levantar, acho que houve uma elevação de pressão na madrugada. Ao levantar, eu acabei me sentindo mal, sofrendo um AVC e sendo hospitalizado imediatamente, tendo socorro depois da própria diretoria do Londrina, de toda a imprensa londrinense que acabou me socorrendo, mas eu não tive jeito, acabei ficando com uma sequela. Depois eu voltei a ter um outro novo AVC, já em 1997, esse primeiro foi em 2004. Opa, eu estou voltando muito meu tempo. Em 2007 eu tive outro episódio de AVC, me deixando com uma sequela e eu acabei tendo que me aposentar por invalidez. Qual o recado que você deixaria para esses jovens atletas que estão nascendo agora, que estão na idade já de júnior? Não, esses jovens atletas que estão surgindo, principalmente aqui em Matosinhos e região, que sejam atletas dedicados, que gostem de treinar, que sejam atletas de obediência, principalmente ao seu treinador ou aos seus treinadores, para que eles possam realmente ter uma carreira longa.
Eu acho que a dedicação é o principal motivo para esses atletas chegarem ao limite máximo. Então eu acredito que todos esses meninos, eles têm que ter principalmente uma vontade muito grande de serem jogadores de futebol, mas não esquecer de que para chegar a ser um grande jogador, precisa de muito treinamento, e treinar precisa ser muito.